Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano. Agora nós estamos falando sobre a questão das mudanças de estados e quais são os estados que a matéria vão ter e principalmente os estados que nós vamos estar analisando, que é sólido, líquido e gasoso. Dessa vez nós trouxemos a pressão e a mudança dos estados, ou seja, agora a gente vai ver como que a pressão pode mudar o estado, pode influenciar na mudança dos estados da matéria. Para a gente relembrar, eu trouxe aqui uma situação onde a gente tem um determinado líquido, ele está dentro de um recipiente com a tampa dele que é um êmbolo, ou seja, essa tampa é uma tampa que veda a saída de a saída ou a entrada de qualquer material ou matéria, mas no caso ela pode correr aqui, ou seja, é como se fosse um êmbolo de uma seringa. Eu posso comprimir ou distender essa região aqui dentro do recipiente. Aqui dentro eu tenho a minha matéria no estado líquido, ou seja, o que significa ela estar no estado líquido? Quer dizer que há uma interação intermolecular entre as moléculas, mais fraca do que no estado sólido, porém essas moléculas ainda têm um grau de liberdade maior do que no estado sólido. Isso faz com que ela tenha as propriedades que nós reconhecemos quando nós vemos uma substância no estado líquido. E nós sabemos que, se nós cedermos calor para essa substância, ou seja, se ela absorver calor, ela vai começar a ter um aumento da sua temperatura, isso vai ter uma maior agitação molecular, e se ela continuar absorvendo esse calor, ela vai conseguir romper essas ligações intermoleculares, ou seja, essas moléculas vão se soltar umas das outras e vão ter um alto grau de liberdade, o que caracteriza que essa substância está no estado gasoso. Ou seja, basicamente o que nós fizemos aqui foi passar pela vaporização da substância. Nós vaporizamos essa substância, ela saiu do estado líquido para o estado gasoso, porque nós cedemos calor. Isso foi o que nós vimos até então. Mas como que a pressão pode influenciar nisso? Bom, se nós analisarmos que o que faz essas moléculas terem uma fraca interação intermolecular é o fato de que elas estão muito afastadas umas das outras, nós podemos pensar o seguinte: se eu comprimir esse êmbolo, ou seja, se eu reduzir o volume que esse gás tem para ocupar, se por um agente externo, por uma força externa, por uma pressão, aplicando uma pressão nessa substância, diminuindo esse volume que esse gás tem para ocupar, eu vou fazer com que essas moléculas sejam obrigadas a ficarem mais próximas. E devido a essa maior proximidade, ela volta a mostrar essas interações intermoleculares, ou seja, volta a acontecer essas interações intermoleculares entre elas, porque nós obrigamos ela a ter uma menor proximidade. Desculpa, uma maior proximidade, um menor espaço entre elas. Ou seja, se nós aumentarmos a pressão sobre esse gás, se nós diminuirmos esse volume que esse gás ocupa, nós podemos obrigar essas moléculas a se aproximar ao ponto de que elas voltem a ter essas interações intermoleculares. E o que caracteriza quando essas moléculas estão tendo essas interações intermoleculares? Elas voltam para o estado líquido. Ou seja, aqui, apesar de não ter retirado o calor, apesar de não ter resfriado, diminuído a temperatura dessa substância, eu consegui fazer com que ela condensasse, consegui fazer com que ela passasse do estado gasoso para o líquido, unicamente mudando a pressão. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver como que a pressão consegue influenciar na temperatura em que ela deveria mudar de estado, tanto para líquido como para gasoso, de líquido para gasoso, como de sólido para líquido. Bom, agora a gente vai usar um exemplo, que é o exemplo do etanol, para a gente ver como que essa questão da pressão que está influenciando na mudança de estado, ela também vai estar influenciando, consequentemente, na temperatura de mudança de estado, ou seja, tanto a temperatura de ebulição como a temperatura de fusão da substância. Para isso, eu fiz aqui um diagrama, onde eu tenho aqui, na vertical, as pressões, dando principalmente ênfase na pressão atmosférica, ou seja, a pressão que nós estamos sujeitos aqui é nível do mar, uma pressão que a gente chama de 1 atmosfera. Essa pressão, que é a pressão que nós estamos sujeitos de forma constante no dia a dia, nessa pressão, o etanol vai ter uma temperatura de fusão de menos 114 graus Celsius, ou seja, ele passa do estado líquido para o sólido de menos 114 graus Celsius, ou também do sólido para o líquido. Esse é o ponto a temperatura onde ele começa a mudar o seu estado, se ele tiver uma pressão 1 atmosfera, ou seja, essa pressão que a gente fala, a pressão normal, a pressão atmosférica.
E 78 graus Celsius vai ser o ponto de ebulição, ou seja, o ponto em que ele passa do estado líquido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado líquido. Essa é a temperatura também a 1 atm. Então, muitas vezes você vai ouvir alguém falar, essa é a temperatura de ebulição à pressão atmosférica, essa temperatura de fusão à pressão atmosférica. Por quê? Porque o que nós começamos a perceber é que se nós aumentarmos a pressão, como por exemplo, aqui nessa situação onde a gente tem uma pressão de 1,1%, 10% a mais da pressão atmosférica, a temperatura de ebulição do etanol sobe para 80 graus Celsius. E o mesmo acontece se a gente reduzir. Se a gente reduzir para 90% da temperatura da pressão atmosférica, ou seja, 0,9 atmosfera, nós vamos ter 75,5 graus Celsius para a temperatura de ebulição. E isso também vai acontecer com a temperatura de fusão. Por uma pressão maior, nós vamos ter uma temperatura de fusão maior e por uma pressão menor, nós vamos ter uma temperatura de fusão menor. E esses tipos de medidas que nós vamos fazendo empiricamente, ou seja, é feito dentro do laboratório, é experimentado, para cada uma das pressões é medido as respectivas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, isso vai fazer com que haja um certo padrão a ser enxergado nesse gráfico, tanto para a temperatura de ebulição como para a temperatura de fusão. A gente vai enxergar um certo padrão. E a gente vai ver como que vai ficar esse diagrama a partir do momento que a gente tiver um bom número de dados, ou seja, uma boa quantidade de medidas de temperatura de fusão e de ebulição para diferentes pressões. Bom, por fim, se nós formos utilizando todos esses valores que nós encontramos de forma empírica, tanto para o ponto de ebulição, quanto para o ponto de fusão, quanto para o ponto de sublimação de uma determinada substância, a diferentes pressões, nós vamos encontrando um conjunto de pontos de fusão, por exemplo, um conjunto de pontos de evaporação, um conjunto de pontos de sublimação. Isso faz com que a gente agora, que nós venhamos a ter, na verdade, agora uma curva de fusão e uma curva de evaporação e uma curva de sublimação, ou seja, é um conjunto infinito de pontos que juntos, né, vão fazer aqui uma curva. Agora a gente não vai estar mais falando de um ponto de fusão, mas sim de um conjunto de pontos, ou seja, uma curva de fusão. Então, de uma forma geral, o nosso gráfico ele vai ficar com esse formato, e aqui a gente vai ter as distinções entre as fases sólido, líquido e essa região aqui que é a região da parte gasosa. Sendo que agora eu introduzi aqui uma diferença entre dois estágios, tá? É uma diferença que você encontra em algumas literaturas e é bastante importante, entre vapor e gás, vapor e o estado gasoso. A grande diferença entre o vapor e o estado gasoso é que no vapor eu consigo, apenas mudando a pressão, ou seja, sem mudar a minha temperatura, apenas mudando a pressão, eu consigo transitar para o estado líquido, ou seja, eu consigo condensar a minha substância. Quando a água está no estado de vapor, se eu apenas aumentar a pressão, ela volta a ser líquido. Enquanto no estado gasoso, mesmo que eu aumente a minha pressão, eu não consigo. Isso por causa desse ponto crítico. Tá? O que é o ponto crítico? O ponto crítico é exatamente essa temperatura, também dada uma determinada pressão, a partir dessa temperatura, principalmente, você não vai ter mais como passar do estado gasoso para o líquido através de um aumento de pressão. Tá? Você precisa também esfriar a substância para ela poder condensar. E um outro ponto importante que a gente tem que falar é o ponto triplo. Quer dizer, quando nós vamos colocando os pontos que nós encontramos para diferentes expressões, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão, nós vemos uma convergência para um determinado ponto. Esse determinado ponto, que é o ponto triplo, é exatamente o ponto a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura onde é possível encontrar a substância, tanto na forma sólida, líquida, como na forma de vapor, como na forma gasosa. Isso é bastante importante porque você pode até procurar vídeos na internet onde você tem experimentos sendo feitos e filmados onde você encontra a água, por exemplo, no estado, tanto ela ebulindo como ela congelando e ao mesmo tempo ela solidificando, ou seja, é um ponto onde você pode ter os três estados da matéria. Então, de forma geral, toda vez que você for analisar as propriedades de uma substância, de mudança de estado de uma substância, você tem que ter em mente que a maioria das vezes nós vamos estar tratando numa determinada pressão, que é a pressão atmosférica, porém, para pressões diferentes, nós vamos ter mudanças de estados em pontos diferentes, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre diagrama de fase, espero que tenham gostado e até a próxima.